Eu sou Reco Ferreira e começa mais um episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, aqui da feira no pavilhão de Carapina para o Brasil e para o mundo através do YouTube e das redes sociais. E para conversar comigo agora, trazer muito mais informação e conhecimento, eu tenho ele, que é subsecretário de Estado do Meio Ambiente do Espírito Santo, Robson Monteiro, e ele que é professor da UFES, especialista em engenharia ambiental com grande reconhecimento por sua pesquisa em dispersão de contaminantes atmosféricos, professor Neival Costa. Bem-vindos. Obrigado, Reca. Obrigado pela oportunidade. Eu falei seu nome, Robson? Falou. Falei? Tá bom. Olha, eu vou te dizer, é muita gente. Então, se eu esquecer o nome de alguém, desculpa. Tá? Muito obrigado por aceitar a gente aqui. Obrigado a vocês por disponibilizarem tempo para falar comigo e falar com a audiência da feira, né? Legal. Muito importante. Estão gostando da feira? Ah, tá bem legal. Eu particularmente estou gostando bastante. Muita atividade bacana. Ontem eu participei de uma que foi sensacional, que é uma simulação da plenária da Conferência do Clima. Então, com alunos de graduação. Não, com alunos de graduação. Com alunos. Foi bem interessante. Está acabando nesse exato Era momento. o que? Era a Minicop, não é isso? Minicop. Ah, legal. Ah, sim, a Minicópia, porque aqui também tem algumas simulações com óculos 3D, sabe? Essas coisas. É, eu fiz uma também. Você fez? Você fez? Fazendo Pois é, eu a ainda não terceira vi, não. ponte. Eu tô Inclusive, teve uma hora que eu achei que eu ia cair de verdade da ponte lá. E como é que foi a palestra? Foi legal? Foi legal, foi bastante interessante, casa cheia, né? Eu acho que tem muita gente interessada sobre o tema, né? Tanto descarbonização quanto adaptação às mudanças climáticas. Eu acho que esse é o tema do momento, né? E a gente está falando aqui por vários episódios da descarbonização. Por que é importante? Então, na verdade o que a gente tem é um processo de acúmulo de gases que impedem que a dinâmica que a gente viveu até agora se mantenha. E aí parte do calor que a gente recebe do Sol, ao invés de se dissipar de volta para o universo, ela fica retida. E isso provoca alteração na dinâmica climática do planeta inteiro. Né? Então, todos esses problemas que a gente tem visto... Cheias, secas, o que aconteceu recentemente no sul do país, um pouquinho antes no sul do estado também. Tudo isso é consequência dessa alteração, né? Maior acúmulo de energia no planeta, e a gente tem uma dinâmica atmosférica sendo completamente perturbada. E tem algum modo, professor, da gente diminuir esse processo, ou não sei se dá para frear? Essa é a ideia, né? Por isso a descarbonização. Porque o ponto todo aqui é por que a gente fica falando em carbono o tempo todo? Na verdade é assim, lá na época da pré-história, tinha um monte de carbono na atmosfera, um monte de CO2, né? Que é o grande gás, que é o problema, né? Ao longo de vários e vários anos, milhões de anos na verdade, né? Animais morreram, plantas morreram, e eles foram sendo comprimidos e eles viraram o quê? Petróleo. Então o petróleo levou milhões de anos para aparecer. Nós, da Revolução Industrial para cá, a gente ficou muito hábil em fazer o quê? Cavar buracos cada vez mais fundos para tirar esse petróleo que a natureza levou milhões de anos para colocar lá dentro, lá nas profundezas, a gente tira, traz ele para fora e queima. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está devolvendo aquele carbono que a natureza levou milhões de anos para ir removendo gradualmente, esconder, e a gente está trazendo ele desde a Revolução Industrial para cá, são o quê? A gente começou em 1800 e alguma coisa ali, então, quer dizer, em 200 anos a gente está transformando tudo. Né? Então esse é o ponto principal que a gente precisa combater. E como resolver esse problema? E aí o petróleo é o vilão hoje, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer é trocar a nossa matriz energética. Porque imagina, não tem como a gente ficar sem petróleo hoje, né? Pensa nos nossos veículos. Quem está em casa agora vendo a gente deve pensar bem assim, poxa, mas eu preciso do petróleo para combustível. O carro elétrico é muito mais caro e inacessível para mim. Como é que eu vou fazer? E dependendo de alguns lugares, o carro elétrico ele é abastecido por uma usina que foi queimando óleo que gerou energia. Então, e aí? O problema é mais complexo do que a gente está pensando. Quer dizer, se você olhar aqui, por exemplo, grande parte das peças que estão nessa sala, nos cercam, as câmeras que a gente está usando são feitas de aço. Sim. Para fabricar o aço, eu preciso de carvão, que é um dos componentes que é o quê? É o carbono que estava lá na atmosfera. As paredes das nossas casas são feitas de cimento, que é outra indústria intensiva na emissão de carbono. Então, quando a gente pensa só em meio de transporte, na verdade, não é bem assim. Não é só isso, né? É mais amplo do que isso. Por isso que a gente não vai conseguir fazer essa transformação da noite para o dia. A gente está falando aqui de uma transformação de verdade da sociedade. Vamos resolver, é carro elétrico que a gente precisa. Tá bom, mas se a energia elétrica for gerada por uma usina que queima combustível... É 6 por meia dúzia. Exatamente. Não muda muito, então, né? A gente tem mesmo aquela história de energia solar, energia eólica, hidroelétrica, exatamente. Então a gente vai ter que fazer esse tipo de trabalho
E esse trabalho ele é gradual. Porque muitos falam assim, não tem como fazer agora. Outros dizem, não, as tecnologias estão todas aí, não faz porque não quer. Na verdade, isso é um pouquinho das duas coisas, né? As tecnologias estão aí? Estão. O problema é como é que você aplica tudo isso em escala. Transforma, né? isso em economicamente viável. Exatamente. Né? Basta a gente lembrar inacessível, né? A solar, por exemplo, a coisa de 15 anos atrás, era extremamente cara. E houve uma decisão na época, principalmente do governo chinês, em subsidiar, né, o desenvolvimento e espalhar essa tecnologia, inicialmente na China, mas depois, claro, tinha interesse comercial em vender isso para o resto do mundo. E hoje elas são significativamente mais baratas. Assim, chegando em Vitória, você sobrevoa e você vê muito telhado com painel fotovoltaico. Aliás, no Brasil inteiro você mais vê isso. popular, entre aspas, né? As pessoas E já houve sabem incentivos, mais, né? Houve uma política de incentivos. Por um tempo você não pagava alguns tributos para fazer isso. Então muita gente percebeu que o investimento que você fazia, que não é tão baixo assim, ele se pagava. Em 3, 4 anos você, daqui para frente é só dinheiro no bolso. Então é meio isso que o papel do governo é um pouco isso também. E a tecnologia, de fato, ela só pega quando ela fica economicamente atrativa para a população, né? Estava conversando um pouquinho antes da minha palestra ali com um professor do Senai do Rio Grande do Norte, ele estava comentando que ele trabalha já com energia eólica já há muito tempo. E aí ele comentava que em 2009 a energia eólica produzida lá por eles, ela não era competitiva, então eles precisavam de subsídio. Né? Então eles eram muito mais caros, por exemplo, que energia produzida por uma termoelétrica. Agora eles já não precisam, porque eles já são mais baratos. A térmica ela é mais cara do que a eólica. Qual é a vantagem da térmica? É que a térmica não estou sujeito a ventos, eu não preciso ter, né, a intermitência, né? Então continuam havendo os desafios. Mas a coisa mudou bastante de figura, o preço diminuiu. É a história do carro elétrico, né? Que eram caríssimos, agora o preço já está diminuindo bastante. E a tendência é que caiam mais no futuro, mas a gente precisa resolver como essa energia chega até esse carro. Exato. Mas, por exemplo, não é um processo de hoje para amanhã. Não. Se a gente fizer um acordo aqui, falar, pessoal, vou começar hoje, em quanto tempo a gente vai ver uma melhora? Olha, melhor a gente começa a ver relativamente num curto prazo, né? Tem programas que a gente, né? O próprio Gerar, que é um programa do governo do estado que fomenta a energia solar e agora está começando a discutir, fomenta a hidrogênio, que é uma outra alternativa tecnológica, ele não tem tanto tempo assim de existência, ele tem alguns anos. Então você já começa a ver resultados e parte dessa proliferação de telhados com painel solares tem a ver com isso. Agora, começar a ver resultado é diferente de alcançar nosso objetivo, que é transformar o Espírito Santo no estado net zero. E isso leva bastante tempo. Pelo nosso plano aí, a gente chega nisso lá em 2050. São, né, algumas décadas aí de trabalho, monitorando, né, discutindo. Muitas vezes pode ser que a gente tenha planejado alguma coisa que no meio do caminho ou que a gente tenha uma boa surpresa, às vezes uma inovação tecnológica derruba os preços das coisas, torna muito mais fáceis a atingir, ou um outro evento, né? Enfim, não é porque a gente traçou que em 2050 a gente vai fazer exatamente aquela linha, né? A gente pode ter alguns percalços ao longo do caminho. Por isso que a gente precisa de revisões a cada 5 anos do plano para ajustar os caminhos, porque afinal de contas pode ter mudanças tecnológicas que a gente precisa acomodar, né? Que a gente pode ou adiantar o processo ou prolongar, né? A grande aposta da maior parte dos setores é que aquela história, quanto mais, vamos dizer assim, quanto maior a escala de aplicação, o custo vai reduzir e aí a gente vai ter mais inovações tecnológicas, mais dinheiro na economia ligada ao setor e aí a transição vai ficar muito mais rápida do que é hoje, né? Então o que se espera é uma transição exponencial e não uma transição linear. A gente não vai gradualmente caminhando, a gente observa grandes pulos e principalmente, né, com o aumento dos volumes na economia ligada a um setor, por exemplo, de veículos elétricos, que a gente está falando aqui, né? Ou outros setores, com aumento também que as inovações tecnológicas. E aí o preço para produzir também diminui muito. Essa é a ideia. Então a gente vai ter um avanço exponencial nos próximos anos. Essas são as previsões. Mas nem tudo é tão simples, né? A gente tem que pensar... A gente está falando aqui de carro elétrico, né? Aí a gente fala de bateria. Aí uma das coisas que a gente tem que discutir é, poxa vida, será que tem metais, aqueles metais raros lá que são usados para fazer bateria, suficiente para atender toda a demanda? Né? Será que tem plantas de beneficiamento? Então, na verdade, é mais do que só a solução do usuário. A gente tem que pensar na cadeia como um todo. Entendi. Para terminar, qual que é a importância de um evento como esse para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo? Saindo daqui do Espírito Santo, da terrinha, e sendo visto pelo mundo inteiro.
Bom, para mim, pelo menos, assim, a sensação que eu tenho é que o Espírito Santo se coloca, mais uma vez, né, como um grande ator. Né? Ele já tem feito esse movimento, tanto pela atuação do Estado, mas também por atuação da sociedade civil, de empreendedores. A gente tem orgulho de poder estar vivendo aqui e ver tanta coisa boa saindo daqui. Então, essa é mais né, o evento é um grande momento assim, que a gente pode conhecer, fazer network, conhecer pessoas novas, conhecer ideias novas, discutir, conhecer estratégias diferentes de abordagem. Então, para mim, tem sido uma grata surpresa ver o evento, né, como cresceu em relação aos anteriores, e eu espero que continue crescendo e levando o Espírito Santo cada vez mais longe. Que bom. E também, assim, né, a gente tem uma certa carência a nível nacional de eventos assim, que conseguem trazer os diferentes setores do governo nacional, estadual, municipais, os setores produtivos, como a gente junta isso num fórum tão amplo quanto é esse evento. Então eu acho que é bastante interessante, eu acho que sem dúvida esse evento vai fazer parte do calendário nacional sim, devido à sua importância e essa característica, né, de conseguir trazer os vários setores para a discussão. Obrigado aos dois, obrigado pela contribuição aqui em nosso evento, nas palestras, obrigado pelo papo. Gostaram? Muito legal. Foi bastante agradável. Aposto que quem está assistindo também gostou. Eu sou Raiko Ferreira e esse foi mais um episódio do podcast Sustentabilidade Brasil. Até a próxima.